Bom dia, segundo ano, tudo bom com vocês? Hoje falaremos um pouquinho da nossa meta 19. Nessa meta 19 falaremos sobre efeitos de sentido do texto, sobre intertextualidade e estamos aí no módulo 7, capítulo 19. Gente, efeito de sentido. Toda vez que nós estamos aí realizando a leitura e a interpretação de texto, nós vamos acionar diferentes conhecimentos prévios sobre alguns elementos que já haja compreensão do enunciado. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem na sua apostila que diz o seguinte: quando você bebe e dirige, trilha um caminho sem volta. E a imagem de um corpo, certo, desenhado aí numa folha em branco, com um carro e um caminho aí interrompido. A gente tem que pensar em algumas relações, certo? Por exemplo, em que tipo de situação a gente empregaria a expressão popular caminho sem volta? Bom, a gente vai ter que lembrar que esse tipo de expressão, caminho sem volta, é uma expressão utilizada em situações nas quais se toma uma decisão irreversível, certo? Ou vai ocorrer um determinado acontecimento irremediável. Nessa imagem, nós percebemos que um carro, ele desenha o que seria o contorno de um corpo, certo? Tal como se faz nas perícias policiais. Dessa forma, essa expressão, caminho sem volta, passa a simbolizar aí a morte decorrente da direção alcoolizada. Logo, refere-se também a uma situação irreversível. E aí é que temos a relação da imagem com a escrita, certo? A gente consegue fazer esta relação da imagem com a escrita. Gente, o que vocês, enquanto leitores, precisam identificar? Que o contorno do corpo, como prática pericial, e a linda. Então, vocês têm que entender que esse contorno do corpo é uma prática pericial, certo? E ainda compreender o uso dessa expressão caminho sem volta. Logo, você precisa de dois conhecimentos prévios, saber que numa prática de perícia esse contorno do corpo é feito e também saber o que significa a expressão caminho sem volta. Agora, falar um pouquinho de texto em contexto. A gente tem aqui uma imagem escrito restaurante chinês, duas pessoas comendo, uma pessoa com um papelzinho na mão e essa pessoa está dizendo o seguinte, aqui diz, este bilhete da sorte foi deixado intencionalmente em branco. Não sei o que significa, mas não deve ser coisa boa. E aí, para compreender como está construído o humor dessa tirinha, é necessário a gente entender aí uma série de elementos do contexto. Como assim? Gente, você precisa saber que esses personagens estão num restaurante chinês, certo? E que nesse tipo de restaurante é habitual servir um biscoito da sorte. E aí você precisa de um outro contexto, que é saber que nesse biscoito da sorte, normalmente, tem aí uma mensagem de incentivo. Quando não é mensagem de incentivo, é uma espécie de felicitação. E aí sim você vai entender a crítica da tirinha quando ele diz, esse bilhete da sorte foi deixado intencionalmente em branco, eu não sei o que isso significa, mas não deve ser coisa boa. Ou seja, a sorte dele está aberta. Qual é a crítica que está fazendo aí em cima dessa tirinha? Você só vai conseguir compreender analisando esses elementos. Falando um pouquinho de texto e contexto. Assim como as palavras e as frases se interrelacionam para compor um texto e atribuir sentido para esse texto, todo texto também vai se relacionar com um contexto, certo? E esse contexto, ele pode estar mais ou menos explícito. Uma palavra, uma frase isolada pode significar algo completamente diferente daquilo que se teria entendido se ela aparecesse dentro de um contexto. Assim, nós temos que todo texto estabelece uma relação com o seu contexto de produção, seja ele social, cultural, político. Em razão disso, os conhecimentos prévios de um leitor, bem como seu repertório de leitura, sua formação sociocultural e de contato com diversos outros textos, vão ampliar a possibilidade de atribuição de significação que pode ser diferente da interpretação de outro leitor frente ao mesmo contexto. E é com a leitura e com o conhecimento de cada pessoa que o texto se completa. Quanto maior o contato com a leitura de textos de diversas naturezas, maior será a possibilidade de perceber o contexto em que um texto está inserido.
Então, pessoal, o que isso significa? Que se você tem uma carga maior de leitura, você tem a possibilidade bem maior de entender o contexto de determinado texto. As pessoas vão entender os textos de formas diversas, certo? Só que a carga de leitura e de conhecimento sociocultural que você possui te auxilia na compreensão de um texto. Como nessa charge, por exemplo. Só vai entender essa charge se você souber que as pessoas aí representadas são o cantor britânico George Michael, certo? E também a atriz Carrie Fisher. Além disso, você tem que entender que esses dois já morreram no contexto de publicação dessa charge, certo? A charge foi acessada aqui em 2017, publicada em 2016. Você teria que lembrar aí que esses dois, ou conhecer, pelo menos, que esses dois são um cantor e uma atriz famosa, que os dois já morreram. Você consegue interpretar melhor ainda se você souber que essa atriz interpretou a Princesa Leia num filme chamado Star Wars, certo? Então, se você lembrar disso, você consegue compreender melhor que essa charge está retratando a Leia como um piloto de um dos veículos usados nesses filmes, certo? Ela veste aí um dos figurinos pelo qual ela ficou muito conhecida, e na garupa dela, ela tá levando esse cantor, o George Michael, certo? Então, a imagem construída nesse tom claro e as escadas na parte inferior aqui, ó, eles vão contribuir aí diretamente para que você tenha a ideia de que eles estão fazendo uma viagem às estrelas, certo? E aí sim você percebe que isso foi uma grande homenagem aí desse chargista para esses artistas que já faleceram. Falando um pouquinho de intertexto agora, nós sabemos que todo texto vai manter uma relação mais ou menos explícita com outros textos. A gente sabe ainda que nenhum texto é criado do nada, que todo texto vai estabelecer relações com os textos anteriores, e essa relação é o que nós chamamos de intertextualidade. Para que essa intertextualidade funcione, o leitor ele tem que ser capaz de perceber a relação entre os textos, certo? Dessa forma, o fator produção, recepção e interpretação adquire um papel muito importante aí para que se perceba esse intertexto. Ou seja, o texto que foi aproveitado para a construção de um novo texto e, consequentemente, para a construção dessa intertextualidade. Para que essa relação entre textos funcione e atinja o seu objetivo, o leitor tem que ser capaz de resgatar o intertexto no interior de cada texto. Então, você tem que ser capaz de identificar qual é o texto que está sendo citado, qual é o texto que está sendo referenciado. Intertextualidade é, portanto, o diálogo estabelecido entre textos diferentes por meio do tema e dos recursos de composição, construção, de linguagem. Ao longo dos versos das canções, a gente pode encontrar referências a outros textos, por exemplo, que direta ou indiretamente são citados, produzindo e ampliando o sentido. Aqui eu peguei o exemplo de uma propaganda que traz um intertexto para vocês. Propaganda da Bombril com o intertexto da Mona Lisa e diz: Mon Bijou deixa sua roupa uma perfeita obra-prima, e você só vai entender isso se você souber qual é o intertexto que está fazendo referência, que seria, no caso, a obra da Mona Lisa. Pessoal, a aula de hoje é isso. Beijo grande e até a próxima semana.